pessoal, aqui é Marcelo Serrano e esse é mais um episódio do podcast Tal Views. Antes de começar, eu deixo convite para você que nos acompanha aqui no podcast seguir as nossas outras plataformas. A gente tem publicado vários conteúdos complementares, exclusivos, tanto no Instagram quanto no Telegram e também no YouTube, onde a edição desse podcast vai estar disponível em vídeo. Hoje a gente tem mais uma edição da nossa série Buy Side, Sell Side, que a gente tenta juntar aí visões do nosso time de análise aqui no Research e de alguns gestores convidados. E na conversa de hoje a gente vai falar sobre investimentos em tecnologia, especificamente sobre as Big Techs americanas que têm apresentado uma valorização expressiva, puxado o índice e tem cada vez mais representatividade quando a gente olha para a Bolsa Americana. A gente vai tentar entender melhor esses cases, entender se há espaço para mais valorização, falar um pouco sobre como o cenário macro tem impactado essas companhias e no final a gente vai deixar as nossas recomendações, as nossas top picks dentro desse universo. E para participar dessa conversa a gente conta hoje com as presenças do Tarim Silvestre, que é gestor da Itaú Asset Management, e do Thiago Kapulskis, que é analista aqui no Research do Itaú BBA, responsável pelo setor de tech. Thiago, Tarim, tudo bem? Tudo bem, bom dia. E aí, Serrano, tudo bom? Beleza. Bom, para quem está nos ouvindo agora, não imagina o quanto a gente já não falou sobre esses temas. Agora a gente vai falar gravando de fato, revisitar muitos desses temas que a gente já falou. E para começar, Tarim, essa semana o mercado americano entrou em bull market, né? Se a gente pegar a concepção dessa expressão aí usada para quando o mercado sobe mais de 20%. Então, eu queria entender como você avalia o atual momento, essa euforia com a Bolsa Americana, se tem espaço para sustentação dessa alta, o que justifica essa alta? Legal. Bom, em primeiro lugar, acho que a gente não dá para falar que é o mercado americano que entrou em bull market, né? Na verdade, quem entrou em bull market foram as large caps de tecnologia, né? Se você pegar essa alta aí do S&P e tirar as 7 maiores empresas de tecnologia americana, basicamente o mercado está parado ou um pouquinho com uma alta insignificante, né? Tanto é que o Nasdaq ele sobe muito mais do que o S&P, né? Então, acho que primeiro não diria que o mercado está em bull market, tanto é que empresas maravilhosas que a gente carrega no nosso portfólio estão sofrendo bastante. Então, assim, esse bull market não está disseminado não, tá? Acho que o primeiro ponto é isso, né? E aí, o porquê disso, né? Eu acho que entrou numa hype de AI total, né? Então, virou até, acho que um outro asset class. E assim, obviamente que as Big Techs, elas puxam pela relevância no índice, né? O índice americano, ele é muito concentrado nessas empresas. Se eu não me engano, as 10 maiores empresas do S&P representam 27% do índice. E aí, dessas 10 maiores empresas do índice, 7 são essas Big Techs, então, que fizeram boa parte desse movimento. Então, 27% sobe 50%, que dá meio que essa alta aí que você comentou. Agora, existem outros nomes também que começam a trazer ideias de AI e que simplesmente explodiram recentemente, né? Vou te dar um caso, o Adobe, né? A Adobe era uma empresa que estava com muitos problemas de crescimento, né? Com muitos problemas competitivos, né? Com uma diminuição expressiva ali de velocidade de crescimento, sofrendo um de-rating importante, e a empresa ela estava com problema de competição, ela fez uma aquisição considerada até duvidosa pelos investidores, né? Ela pagou 20 bilhões de dólares por uma empresa que mal fatura, né? E com uma diluição elevada, quase 13% de diluição por uma empresa que não tem earnings, né? Então 13% de diluição, né? Um negócio que vai ser accretive por 2030, né? Se tudo der certo. E então, assim, era uma empresa que estava sofrendo muito, muito. E aí os caras anunciaram o pacote de AI, né? Porque agora é a nova febre, né? Então, eles anunciaram o pacote de AI. Cara, eu sou leigo, eu não sou um cara de criação, eu sou gestor de recursos. Mas quando você olha as ideias, parece bacana, né? As edições, o que eles trazem para edição de fotos e vídeos e tudo mais. Parece super interessante.
Não sei o quanto que isso vai ser driver de valor, não sei o quanto que isso é só para se manter no jogo. Para mim, parece muito mais só para manter a solução competitiva, muito mais do que, nossa, um game changer para trazer milhares de novos clientes. Cara, a ação saiu de 320 para 480 como um foguete. Sim, 5% ao dia, não stop. E, né, saiu ali de 18 vezes lucro para 32 vezes lucro num piscar de olhos. E, assim, dá vontade de apostar contra, mas dá medo, porque fala, cara, é, esse price formation do mercado americano virou um negócio assustador, entendeu? Pô, como é que uma ação muda de valor? Pô, a gente está falando aí de 40% em um mês, né? 40% em um mês, a gente está falando, no caso da, da Adobe, de 80 bilhões de dólares. Cara, 80 bilhões de dólares para a indústria da Adobe é gigantesco, né? É um market cap que a Adobe demorou muito tempo para construir, que ela meio que numa promessa de você ver como é que tá essa febre de AI, entendeu? Então meio que aí a, ontem a Accenture veio com ideias de AI para soluções, pô, também o pessoal se animando, então virou meio que esse tema virou meio que quase um motivo para embolhamento, entendeu? E é engraçado que assim, você fala assim, o quanto tá no preço, né? A gente tinha upsides muito relevantes para as big techs, né? A gente olhava e falava assim, cara, a gente vê 80% de upside para Google, né? 60% de upside para Microsoft, 80% de upside para Amazon. E aí falava assim, pô, será que a gente não está errado? Né? Porque a gente fazia DCF, várias opcionalidades que essas empresas têm, né? Várias, né? O poder de mercado dessas empresas era muito grande. Aí fala assim, cara, eu tô aqui fazendo conta das maiores empresas do planeta e tô achando esse tamanho de upside, né? Eu me senti desconfortável. E aí, na verdade, fechou, né? Não fechou tudo, ainda tem algum upside, mas um upside muito mais magro hoje, né? Então, acho que foi muito para as opcionalidades, né? Eu acho que esse fenômeno AI, ele fez com que você precificasse muito dos legados, né? Você meio que pôs tudo meio que na conta do que são os core business dessas empresas, entendeu? E agora, pô, qual que é o tamanho do AI, qual que é o tamanho dessas opcionalidades? É muito difícil, né? É muito difícil você precificar essas opcionalidades, né? Perfeito. Bom, parece claro que a justificativa toda é o movimento das big techs, Thiago, mas queria só comparar e te perguntar se tem alguma contribuição do macro também nos Estados Unidos e quanto você coloca na conta do macro e quanto você endossa os comentários do Tarim aqui sobre as big techs. Não, bom, primeiro, obrigado pela oportunidade aí de participar, Serrano, prazer estar contigo aí, Tarim, que a gente sempre conversa aí e acho que tem um relacionamento de muitos anos aí com o cliente, né? Bom, obviamente, assim, eu não sou um gestor macro, acho que o Tarim tem até mais conhecimento nesse assunto até do que eu, mas eh, assim, quando eu olho, vou começar pelo lado micro da pergunta, né? Acho que quando eu olho para o universo de cobertura nosso, oficial, que são 6 empresas, que aí já dá para falar que são 6 big techs, porque a NVIDIA já está valendo mais de $1 trilhão, né? Eh, assim, todas elas subiram de fato com consistência, de maneira relevante, mas de fato, a narrativa de AI ela é mais relevante para algumas dessas empresas do que para outras, né? Então, eh, por exemplo, Microsoft e NVIDIA, a gente vem escrevendo extensivamente que são empresas mais diretamente beneficiárias ou que estão se posicionando de uma maneira mais interessante para aproveitar do tema, né? Seja a NVIDIA na parte de hardware para treinamento de modelos, seja a Microsoft tentando criar um próprio ecossistema de novos hábitos através do uso do copiloto, né, o Copilot, como a tela para se fazer tudo, e aí colocando em xeque vários casos de uso
pro search, né? Que seria aí o produto principal do Google como ele é hoje. Mas outras empresas não têm uma dinâmica direta, né, relacionada a isso. Então, você pega, por exemplo, a Meta. A subida da Meta no ano, ela aconteceu por outros motivos completamente diferentes desse. Então, seja por questões de corte de custos, revisões de receita para cima por causa do Reels, principalmente por conta de custos. Mas não teve nenhum movimento de inteligência artificial, apesar da Meta, na minha visão, ter se posicionado muito bem nesse tema, trocando o seu parque de data center para chips da NVIDIA, seja por conta de metaverso, seja por conta de renovar o stack para ter um recommendation engine para competir com o TikTok. Apple é uma outra empresa que subiu pra caramba e não tem nada a ver com o tema Para não dizer que não tem nada a ver, o lançamento na semana retrasada ou passada, na WWDC, do chip, o M2 Ultra, que é uma arquitetura de CPU com GPU, você poderia argumentar que para alguns casos de uso para modelos, ele poderia ter alguma relevância. Agora, isso acabou de acontecer e a Apple não tem. Alguém vai comprar mais iPhone por causa de AI, alguém vai comprar mais iPad por conta de AI, alguém vai consumir mais aplicativos na App Store por causa de AI? Não. Então, eu não acho, por exemplo, e eu não vejo pelo meu acompanhamento de Apple nenhuma discussão de AI nesse papel, que é um papel relevante para o índice, né? Por exemplo, só ele subir bastante, ele acaba contribuindo bastante. Então, assim, eu não tenho dúvidas que AI é um contribuidor relevante, como o Tarim comentou. Tem partes de tech, como semicondutores, que é quase que bizarro os movimentos, né? Várias empresas que, inclusive, são prejudicadas pelo tema de AI, subiram muito. Então, existem oportunidades, na minha opinião, para investidores especialistas em semicondutores de ganhar dinheiro nesse mercado, nessa subida absurda. Agora, eu, assim, de novo, macro não é minha especialidade, mas eu acho que o fato de você ter um cenário um pouco mais benigno de inflação lá fora, você ter menos volatilidade nos data points macro, né, especialmente na parte de inflação, e você ter alguns sinais, ainda que relativamente pequenos, de fim de revisões de lucro por ação para o S&P para 2023, isso não para 24, mas para 23, são todos aí outros pontos que levam a o mercado talvez ter um pouco de resposta mais positiva. E aí, de novo, a tecnologia cai muito bem nesse cenário, porque em tese é visto como um setor mais defensivo do que outros, né, numa economia que está aí acho que tem pouca dúvida que está desaquecendo. Esse é uma recessão um outro ponto, mas que está desaquecendo, ou seja, apesar de você ter tido o fim dessas revisões para baixo, você deve ter revisões para baixo ainda em 2024, e você tem um cenário de inflação mais benigno, dizendo que o ciclo de subida de juros dos Estados Unidos chega no fim. Então, o mercado americano é um mercado que tudo mais constante sobe, né? É difícil a gente ver um bear market por muito tempo. Então, você começa a ver alguns sinais desse tipo. Obviamente que isso contribui. Mas eu concordo com o Tarinho. Eu acho que existe hoje a gente está até vendo, antes de vir para cá, né, uma startup na Europa que tem 4 semanas de vida, uma startup de inteligência artificial, valendo 240 milhões de euros. Acabou de fazer uma rodada, levantou mais de 100 milhões de euros, valendo 240 milhões. Uma empresa que tem 4 semanas, ela tem um mês de vida. Então, assim, sem dúvida, existe uma contribuição. Mas acho que tem outros pontos que também estão trazendo estão justificando aí essa alta, Serrano. Boa. A gente estava falando aqui, Tarim, antes de começar a gravação, de algumas posições que vocês têm, por gostar de forma estrutural, de alguns negócios, algumas companhias que, por sinal, não fazem parte desse grupo das Big Techs que a gente falou bastante até agora.
Eu queria aproveitar esse gancho e te perguntar se você acha que começa a aparecer um momento interessante para rotation na bolsa americana, se a gente considerar o diferencial de valuation das big techs com o restante do índice. Pô, essa pergunta é difícil, porque eu tô achando esse negócio faz um tempo já. Cara, assim, de novo, né, existem dois mundos, assim, de equities. E eu acho que o que tem acontecido é que as boas empresas, elas estão sofrendo como funding para as empresas de tecnologia, né? Então, pô, o cara quer comprar Microsoft, quer comprar Google, quer comprar Nvidia, quer comprar Tesla, o cara vende, ele precisa tirar dinheiro de algum lugar, né? Aí ele vai lá e fala, pô, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Vende o que tem, vende o resto das outras empresas, vende Disney, vende Warner, vende United Health, vende Danaher e põe nesses caras. E esse é um movimento que, cara, tá indo muito, muito forte, né? Teve se não me engano, no mês de maio, foi mês de maio, a gente viu, por exemplo, Google contra Danaher andar 40%. É inacreditável, assim, né? Danaher é considerado uma das maiores compounders do mercado americano, né? Uma empresa de 200 bilhões de dólares, top 30 da S&P, né? Tipo, a empresa fala por si só, tá aí, faz história, faz M&A, cresce orgânico, paga dividendo, né? Fazendo um paralelo para o mercado brasileiro, é uma VEG do mercado do mercado americano, né? Cara, underperformou 40%, cara. Né? Aí imagina lá o cara que tem um long short, Danaher contra S&P. O cara tomou isso na cabeça, entendeu? Mas beleza, tá difícil as coisas para Danaher, né? Eu acho que o cara tá meio que saindo do Covid, né? Teve um momento muito bom ali fazendo biodigestores para vacina, né? Acho que tava com uma receita inflada, tá meio que... Mas, cara, o business tá lá, o histórico tá lá, a gente tá falando de décadas e décadas de compounder, e o cara underperformou 40%, cara, num mês, entendeu? Então, assim, a Disney underperformou, cara, 30%. Disney, tá lá os parques, cara, não cabe um cidadão a mais num parque da Disney, cara. Né, batendo recorde atrás de recorde em EBITDA ali os parques, e underperformou, e o pessoal não quer saber, entendeu? Então, assim, tem essas oportunidades, é muito difícil saber, porque a verdade é, Nvidia, eu acho que o Thiago sabe melhor do que eu, assim, o valuation, mas a Nvidia vale 1 trilhão, tá o quê, 70 vezes, 50 vezes, 60 vezes, já até perdi já 50 vezes 2024. 50 vezes 2024. Então, por que a Microsoft não pode tradar 50 vezes? Entendeu? Se a Microsoft tradar 50 vezes, tem mais 80%, né? Por que não? Com essa febre do AI, Exatamente. como é que você vai jogar contra? Exatamente. Como é que, sabe, falar assim, não, o AI vai revolucionar, tipo, dá pra, a narrativa é tão forte, porque, né, vamos parar pra pensar. O AI, ele traz tantas alavancas de crescimento, tantos novos negócios, tantos profit pools que a gente nem imagina, que pode fazer com que a Microsoft cresça 15% com 20% ao ano por mais uma década. E se isso é verdade, pagar 50 vezes não é caro. E isso não existia há um ano atrás, né? Você imaginar essas alavancas. Você meio que assim, o tamanho do sonho agora é... E quem pode fazer? A Danaher não pode, né? A Danaher não vai crescer 20% ao ano pela próxima década, entendeu? Agora a Microsoft pode, o Google pode, entendeu? A Meta, por que não? Né? A Meta pode transformar o business dela de metaverso em AI, já estão falando um pouco nisso, entendeu? Então eu acho que tem um pouco de embolhamento, mas tem um pouco também de criou-se novos profit pools, e quem vai se beneficiar são esses caras que estão bem posicionados, entendeu? Sem dúvida.
Acho que aproveitar essa reflexão para trazer uma discussão com vocês dois. O pessoal adora siglas, né? Eh, e aí eu tenho visto muito comentários sobre a transição das FANG, que seriam somadas Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google, para a Matana, que seria Microsoft, Apple, Tesla, Amazon, Nvidia e Google, tendo o A de Alphabet. Como é que vocês veem essa dança das cadeiras, né? Você chegou até a falar, Tarim, do Meta, que não faz mais parte da turma, né? Agora, o que que justifica essas trocas? Como é que vocês veem essas trocas? É por aí mesmo? Ou essas siglas não querem dizer muita coisa? É assim, acho que cada vez que alguma empresa sobe muito, ou no caso da Nvidia chega a 1 trilhão, tem que mudar a sigla, né? Para poder acomodar aí o novo entrante do grupo, né? Assim, eu até acho que antes disso vou pegar um gancho com o Tarim, porque essa questão de AI é bem interessante. Acho que não dá para sair dessa conversa sem dizer que a gente tem toda uma questão. Eu acho que o Tarim vai concordar com isso que eu vou falar até, né? Mas assim, acho que as discussões são muito mais aqui que a gente está tendo de valuation, nessas coisas valem 1 tri, se vale 300 bi, sei lá, do que propriamente uma discussão de que não existe uma perspectiva positiva com AI, né? O próprio Tarim falou aqui, né? Várias empresas hum, abriram novas oportunidades que não existiam há 1 ano atrás, ou 2 anos atrás, ou pelo menos o mercado não conseguia entender, ou essas empresas não comunicaram da maneira que estão comunicando agora, né? Então, assim, olhando para um prazo longo, é muito legal que a gente está vendo essas questões de AI, porque tem um monte de novos negócios, novas oportunidades, etc. E isso é bem interessante. Então, assim, essa questão aí da sigla e etc., né? Eh, eu tenho um pouco da impressão, uma das coisas que eu tenho falado bastante nas reuniões com clientes, etc., que a eu acho que a incerteza, em geral, com inteligência artificial, ela aumenta. E por quê, né? Porque, eh, vamos pensar no mundo onde você tem a inteligência artificial permitindo, empresas, de criarem negócios, com a ajuda da tecnologia de uma maneira muito mais fácil, né. Então, pense que há 20 anos atrás, você não tinha smartphones, você não tinha apps, você não tinha nada. E de repente você começou a ter, caramba, um monte de negócios novos surgiu. Agora você tem uma tecnologia que poupa muito do tempo de desenvolvimento. Quer dizer, eu não preciso talvez de ter um exército de desenvolvedores, porque eu consigo chegar lá no ChatGPT, escrever uma coisa em inglês ou em português, e ele me dá um código que me faz uma determinada coisa, né? Porque talvez não seja tão simples, estou fazendo o extremo para fazer o ponto, mas eh, eu acho que a diferença de quem se digitalizou, quem criou e quem realmente tem os dados mais harmonizados, tem uma equipe que consegue trabalhar com essas ferramentas, a diferença vai ficar grande. Eu acho que vai exacerbar a diferença das empresas que se adaptaram e que fizeram mudanças, porque todas essas empresas que a gente comentou, mesmo a Amazon, a empresa que passou por um turnaround tecnológico, foi lá no seu início, mas passou, ela inventou muitas das coisas que a gente usa hoje. Eh, eu estou dizendo isso porque, assim, imaginar um cenário que você tem uma empresa que faz, uma coisa há muito tempo, sei lá, commodities, que é um setor super tradicional. Aí vem um cara novo que está competindo mais ou menos nos mesmos espaços, sob a mesma regulação, tem uma diferença. A diferença é que ele é um cara que é uma empresa que é toda redonda tecnologicamente, todo mundo sabe usar essas ferramentas de inteligência artificial, portanto, ela tem um número menor de pessoas versus a empresa tradicional. Talvez num setor onde você, por exemplo, tem o custo como diferencial, esse novo entrante tem uma vantagem. E ficou mais fácil para esse novo entrante vis-à-vis o que era há 5 anos atrás, o que era há 10 anos atrás, o que era há 20 anos atrás. Então, assim, o ponto um pouco assim, talvez essas siglas mudem mesmo ao longo do tempo, né. Quando a gente olha para as maiores empresas do índice há 20 anos atrás,
Várias não estão. GE era uma das maiores. IBM, nossa, IBM virou um grande legado. É uma empresa importante no ecossistema, mas pô, longe de valer US$ 1 trilhão, né? E empresas novas entraram. A própria NVIDIA é uma empresa aí, tudo bem, ela não é nova, né? Ela está aí há 2 décadas, um pouco mais de 2 décadas, é, mas é uma empresa relativamente nova, né? Mas assim, eu acho que a perspectiva, como o Tarim falou, para essas empresas aí, todas elas, né, em maior ou menor grau, ela é positiva. Seja porque uma Amazon, mesmo que parece um pouco mais fora do jogo, pode se beneficiar com nuvem, seja uma Meta conseguindo trazer para o ecossistema mais empresas, por exemplo, para fazer para anunciar, anunciantes menos sofisticados, porque agora com inteligência artificial é mais fácil para o cara fazer o anúncio, ela já lançou produto nesse sentido. Seja daí empresas mais diretamente vindo para o tema, né? Então, eu não sei se era exatamente essa a pergunta, Serrano, mas acho que um pouco do jeito que eu, pelo menos, tenho pensado aqui no tema. Boa, Tarim. Você concorda com o Thiago aqui? Por que, em especial, Netflix e Meta saíram desse grupo? Cara, acho que, em primeiro lugar, eu nunca nem entendi por que a Netflix entrou, tá? Acho que eu acho que é uma empresa de outra liga, assim. Acho que não, né? Acho que ela é não comparable, né? Tipo, ela talvez teve a sua hype por um crescimento rápido e tal, mas acho que ela nunca nem chegou aos pés tipo, do Google, acho que é outra, é outra liga. A Meta, cara, eu acho que ela tem um problema crônico, né? Que eu acho interessante, né? Quando eu olho as Big Techs, eu sempre eu sempre uso o conceito do porteiro da balada, né? Que é o seguinte conceito. Em cada uma das plataformas, né, dos ecossistemas que a tecnologia atua, você tem os considerados porteiros da balada, né? Então, assim, no desktop, quem que é o porteiro da balada? Quem que manda e desmanda? É o Windows, né? E de quem que é o Windows? É da Microsoft. Ou seja, a Microsoft ela é um grande porteiro da balada no mundo do desktop, no mundo corporativo e tal. E isso dá um poder de mercado e um poder de barganha para a Microsoft absurdo. Quando você vai para o smartphone, quem são os dois porteiros da balada? É o iOS da Apple e o Android do Google. Isso dá um poder de mercado e um poder de falar quem entra, quem sai. Tanto é que, cara, o Google faz um cheque de 10 bi de dólar por ano para a Apple só para estar lá na festa da Apple, né? Só para ser o search primário do iOS. Então, assim, tem muito valor ser o porteiro da balada. No mundo de cloud, você tem o AWS, que é um ecossistema, você tem o Azure, que é um ecossistema, e você tem o Google Cloud, que é um ecossistema. Você tem lá os 3 porteiros. E a Meta é porteiro de onde? Né? Não, o social media, o que aconteceu, né? Aí vamos lembrar o que aconteceu. Teve um dia que um porteiro da balada, que foi a Apple, chegou e falou assim, mudou a regra da balada, cara, destruiu o economics do Meta, né? A verdade é, o business da Meta é muito mais frágil do que as pessoas consideram. É muito frágil, né? Novas mudanças, se o Android mudar a segurança, se a Apple quiser mudar a segurança novamente, o Facebook vai ter muitos problemas. Por isso o desespero da Meta de criar o metaverso. Por quê? Se ele cria o metaverso, ele vira o porteiro da balada. Ele vira e fala assim, não, dentro da minha balada, dentro do meu ecossistema, aqui agora sou eu que mando e entra e desentra quem eu quiser. Ou seja, é um business muito mais frágil. Então faz muito sentido ela não estar no mesmo cluster. Enquanto ela não conseguir criar um cluster, eu acho que ela não merece estar no mesmo layer. E aí eu acho que entra um pouco a tese da Tesla. Será que a Tesla ela vai ser só um automaker?
né? Ela vai ser só um vendedor de carros ou ela vai conseguir ser o porteiro da balada para AV? Ela fez 2 deals essa semana que foram, na minha visão, transformacionais. Ela assinou com a GM, com a Ford, para usarem a rede dela de superchargers nos Estados Unidos. Será que a Tesla... Porque dizem que o bull case da Tesla é a Tesla ser a plataforma de self-driver, né? E ela vender isso para terceiros. Ou seja, se ela conseguir ser o sistema operacional de self-driver e ela for como fosse a ANAC de controlar tudo isso, o que ela passa a ser? Ela passa a ser o porteiro da balada. E isso tem muito valor. Isso tem muito valor não só para a resiliência do business, mas para economics também. Porque você começa a criar, quando você manda no ecossistema em tecnologia, você começa a criar coisas que é um descasamento entre, que eu chamo de pricing power não realizado. Quanto earnings a Microsoft poderia criar hoje se ela quisesse? Quanto lucro o Google poderia criar hoje se ele quisesse? Se ele falasse assim, eu vou cobrar por tudo que eu dou para o ecossistema que eu gero. Eu acho que algumas vezes mais do que ele ganha. Óbvio que ele não quer, porque ele ainda está criando, ele ainda está, né? Exatamente. Então eu acho que para você fazer parte desse grupo aí das siglas, né, para você não ser no próximo round aí de empresas, você não sair, você tem que ter um ecossistema para chamar de seu, entendeu? Não, perfeito. Acho que eu vou puxar esse comentário para falar em especial de uma das novatas aí na sigla, que pelas nossas conversas de bastidores, sei que vocês têm visões talvez um pouco diferentes, mas começando com o Thiago aqui, como você tem visto, né, esse resultado tão impressionante? E se a gente for pegar a analogia do Tarim, ela é um porteiro de balada, a NVIDIA? Eu acho que nessa analogia tem uma parte do negócio da NVIDIA que de fato tem essa característica, que é o ecossistema do CUDA, né? Então, o que acontece? A NVIDIA, ela é uma empresa que ela é uma empresa de engenharia, de fato, né? Então, assim, entre todas essas que a gente comentou, acho que a empresa mais parecida com a NVIDIA em termos de como funciona é a Microsoft, que é uma empresa de engenharia de software, criada lá pelo Bill Gates, quando separa o Basic do resto e inventa o que é a engenharia de software como a gente conhece hoje. E a NVIDIA é uma empresa de engenharia de hardware. Mas o que acontece? No passado, hardware e software eram coisas que eram... não existia essa separação. Então, antes do Bill Gates, quando alguém queria criar alguma solução eletrônica, um computador antigo, o que quer que seja, ele tinha que ir lá e fazer todo o serviço e toda a criação da solução na máquina. Ou seja, inclusive programando em linguagem perto de máquina, etc. Conforme o mundo foi para essa dobradinha Intel-Microsoft, onde a Intel fez todo o hardware e a Microsoft conseguiu separar o software do hardware e falou o seguinte, ó, como as placas já estão mais padronizadas para um uso que é o uso do PC, a gente consegue agora, vamos separar isso aqui, criar uma abstração e nessa abstração você faz você pede para aquele conjunto de chips fazer o que ele tem que fazer. Isso se constituiu como uma linguagem de programação e que depois evoluiu até hoje, lá, desde do Basic até o Python, né? No caso do ecossistema de computação em paralelo, você tem, ou pelo menos ainda tem, uma série de restrições para isso ocorrer. E por quê? Porque a aplicação do produto, ela exige um grau de customização, de especialização no nível do hardware.
e não só no nível do software. Então, assim, o CPU, ele servindo para a gente escrever, gravar essa conversa, escrever um documento ou assistir um filme, o processamento daquilo é igual, na verdade. O que está mudando é essa camada de cima. Quando eu olho para a arquitetura do GPU, esse processamento não é igual. Então, quando eu vou eu quero ter uma ferramenta para fazer um processamento, por exemplo, de um modelo uma modelagem de petróleo, ou um treinamento de um sistema desses modelos como o GPT, ou um modelo de descoberta de medicamento, ou metaverso, ou gaming, para vários tipos diferentes, você não consegue ter uma máquina que faz todas essas coisas. Você precisa ter um grau, uma diferença que vai lá embaixo na máquina. Só que o ir embaixo na máquina envolve também um software, que é o CUDA. Então, o CUDA, que é o porteiro da balada do ecossistema de GPU, ele é uma linguagem proprietária da NVIDIA e dos quais 95% dos desenvolvedores que conhecem linguagem GPU usam CUDA. Então, o cara vai para a faculdade, vai virar PhD, ele não vai aprender linguagem aberta, ele não vai aprender OpenCL, ele vai aprender CUDA. E aí, o que acontece? Se o cara se forma e aprende CUDA, o CUDA é proprietário da NVIDIA. Onde ele vai trabalhar? Vai trabalhar na NVIDIA, não vai trabalhar na AMD, não vai trabalhar na Intel, talvez ele não trabalhe nem no Google, ele vai trabalhar na NVIDIA. Então, você tem uma formação de um ecossistema lá embaixo, e aí o que acontece? Aí a dúvida não é nem o moat que a NVIDIA tem, a dúvida é qual o tamanho dos mercados que a NVIDIA atende. Ou seja, que você precisa dessa tecnologia para fazer o compute, ou enfim, ou o que quer que seja. E aí o que eu acho que o divisor de águas que ocorreu há 2 semanas atrás é que você imaginava que o mercado era um mercado de X tamanho, que ia levar tanto tempo para chegar, e de repente você teve uma porrada absurda, onde todo mundo achava que no trimestre que vem a empresa entregaria 7 bilhões de receita, está prometendo entregar 11, provavelmente vai entregar mais. Pode ser que você tenha um exagero, porque tem muita gente querendo colocar dupla ordem, certamente. Mas quando você olha daí para outros KPIs, se você, por exemplo, se o Itaú resolvesse comprar uma GPU para o seu data center, ia levar hoje, vai chegar lá na NVIDIA. NVIDIA, me ajuda a comprar me dá aí uma placa. Leva 18 meses para conseguir uma placa. Assim, é 1 ano e meio. Né? Então, você tem um problema sério que é, caramba, num mundo que muda tão rápido, como é que eu consigo esperar 1 ano e meio para comprar aquela placa? Mas, assim, esse é um dos pontos. Né? Acho que a NVIDIA tem vários outros ângulos para olhar. A gente gosta. A gente acha que em alguns mercados, e principalmente o de treinamento de modelos, ela está muito bem posicionada. Também está muito bem posicionada no carro autônomo, onde é a principal plataforma de hardware, porque também exige um cômputo muito grande. Mas aí tem, obviamente, outros mercados, inferência, por exemplo, que é um mercado bem maior do que o de treinamentos, onde você pode ter outras tecnologias, para Intel, AMD, até uma Amazon, por exemplo, que tem o Gravitron podendo competir. E, Tarim, se a gente relembrar aquela frase que na corrida do ouro, quem ficou rico foram os vendedores de paz, se a gente trazer ela para o presente agora, dá para dizer que nessa corrida do AI, quem vai ficar rico é o vendedor de chip e componente eletrônico, e se a gente achar isso verdade, qual que é a dificuldade de ter mais gente fazendo fábrica de paz aí nessa analogia? Assim, eu acho que em primeiro lugar, acho que tem que separar a visão da empresa com a visão da ação, né? Eu acho que, cara, a NVIDIA é uma empresa maravilhosa, é espetacular o que eles fizeram, é uma história de empreendedorismo fantástica. Agora, tem algumas coisas que chamam um pouco de atenção, né? Quando você pega a história da empresa, se você pegar até, não precisa nem ir muito para trás, né? Você pega há 2 anos atrás, era uma empresa que o core business da empresa era uma empresa de games,
né? Você fala, cara, é uma empresa que faz aqui GPU para games, né? O core do negócio a principal linha de negócio era games e tudo mais. E hoje, quando você olha games, ficou irrelevante perto do negócio de cloud, né? Então, assim, o negócio de cloud cresceu tanto, eles mandaram tão bem. Games ficou cai um pouco, né? Tá meio andando de lado. Mas, assim, apareceu um novo negócio que é o que embolhou a empresa, né? Eu acho que, assim, a NVIDIA, por games, né, ela não estaria toda essa coqueluche toda se você falasse assim, cara, é uma empresa de games, você fala, beleza, vale aqui seus 200 bi, 300 bi, é the most, entendeu? E tá valendo 1 trilhão. Então, assim, vamos tentar olhar as coisas como elas são, né? Ela vale 1 trilhão porque olha-se para ela como o principal cavalo, né, como né, usando a expressão que você usou, né, como a fábrica de pás e picaretas para a corrida de cloud, né? O mercado de cloud é um mercado gigantesco, é um mercado que ainda está em construção e você ainda tem muita nuvem privada para levar para a nuvem pública, né? Ainda é um mercado que cresce muito. Só que o que me chama atenção, né? Chama atenção que a estrutura de mercado do mercado de cloud, você é dominado por 3 grandes players, que é a Amazon, Google e Microsoft. E esses caras, eles são basicamente, eu diria, as 3 maiores empresas, tirando Apple, né? Então, a segunda, terceira e a quarta maior empresa de tecnologia do mundo. São empresas que têm recursos financeiros ilimitados, têm recursos humanos ilimitados, né? A base do Google é de 70 mil engenheiros, a base da Microsoft é de também 70 mil engenheiros. E aí, quando você vai para a NVIDIA, você olha no balanço da NVIDIA, ela gastou, para ela fazer o que ela fez, ela gastou 10 bilhões de dólares. Tudo bem que ela tem 10 mil PHDs, acho que ela tem, de fato, um recurso humano complexo, que talvez seja ali uma fortaleza, talvez intransponível, não sei. Mas me parece muito pouco dinheiro, né? Se eu tivesse hoje no conselho do Google, da Microsoft e da Amazon, eu estaria pensando uma forma de morder um pedaço desse economics, né? Eu estaria olhando e falando assim, cara, beleza, eu não sei se eu consigo fazer o chip, mas talvez eu consiga desenhar o chip e pedir para alguém fazer. Talvez eu consiga colocar aqui 5, 10 bilhões de dólares e desenvolver alguma coisa para mim. Porque lembra, né? 10 bi é para desenvolver a NVIDIA inteira. E a NVIDIA tem games, a NVIDIA tem automotive, a NVIDIA tem um monte de business lá dentro. Talvez para desenvolver o data center da NVIDIA seja o quê? 5 bi? Talvez nem isso. Então, assim, se o negócio vale trilhão, né, eu tenho medo da gente olhar em 3 anos e o unit economics ser muito menor do que... Seja até porque a NVIDIA, né, vamos lembrar, né, vamos lembrar como esses caras fazem business, né, só como referência. A Amazon hoje, ela está... Vou fazer só um paralelo aqui. Olha que interessante, a Amazon ela está negociando com as telecoms americanas porque ela quer distribuir telefonia de graça no Prime. Então, assim, as pessoas pagam... Existe um varejo de celular americano, onde as pessoas pagam $40 por mês, que dá margem de 70% para as telecoms americanas. Existe esse mercado. A Amazon está querendo falar assim, não. Eu tenho 240 milhões de pessoas no Prime. Eu vou comprar tudo de vocês. Eu vou comprar 200 milhões de assinantes
e vou dar de graça, ou vou cobrar $10 por mês, e você vai me vender por 15, e quem não me vender vai ficar fora, vai perder, vai tomar uma desalavancagem operacional absurda. O cara está destruindo a indústria de telecom. É assim que esses caras doing business. Então, assim, o meu medo é o cara, em algum momento, ter que chegar para a NVIDIA, e a NVIDIA falar, beleza, cara, eu vou dividir aqui, toma aqui metade do economics. Entendeu? Para fazer aqui a linha, e talvez seja uma estratégia acertada da NVIDIA, montar uma linha dedicada para a Amazon, e uma parceria de longo prazo, Amazon-NVIDIA, que vai ganhar metade do EBITDA e vai continuar sendo uma empresa maravilhosa, vai continuar valendo $500 bilhões. Caramba, o cara fez uma empresa de $500 bilhões. Entendeu? Agora eu só não sei se vale 50 vezes lucro 24 num lucro que, sei lá, se é recorrente, entendeu? Eu acho que o grande ponto é, eu tenho medo da gente olhar daqui 3 anos para o Unit Economics e ver que é um Unit Economics muito menor e o lucro for metade, vai crescer, pode crescer seus 20 ao ano. Eu acho que tem momento, eu acho que talvez a empresa estava na hora certa, no lugar certo. E ela pegou o mercado short. Então conseguiu pegar um mercado com preço e volume. Entendeu? E a reação não dá, porque assim, ela não faz água de coco. Ela faz GPU que só faz PHD. Então assim, não tem como o tempo de reação do Google, da Amazon e da Microsoft no momento onde você precisa de AI e você precisa da placa. Se você não tiver a placa, você está fora do jogo. Meu, tipo, acertou, cravou assim, entendeu? Você pegou, e não tem competidor, só ele faz, onde ele tem 80% de mercado. Meio que assim, os astros alinharam de uma maneira para o curto prazo da NVIDIA, que é impressionante, eu nunca vi nada igual. É que nem o cara que fazia vacina no Covid. O cara, a farmacêutica que acertou a mão, explodiu de ganhar dinheiro, entendeu? Só que agora vê quanto vale uma vacina de Covid. Não vale nada. Entendeu? 3 anos depois. Eu acho que só tem que tomar um pouco de cuidado de você não perpetuar o Unit Economics de um alinhamento de astros com o longo prazo da companhia, entendeu? Perfeito, muito boa explicação. Acho que a gente conseguiu cobrir muita coisa aqui, mas para fechar, nesse hall de tantas empresas fantásticas, se a gente tiver que deixar uma recomendação para quem está ouvindo aqui o podcast, quais seriam as preferências, qual seriam aquelas que aliam tanto fundamentos quanto, enfim, preço da ação com potencial de upside? Qual é melhor, na opinião de cada um de vocês? Começo? Tá bom. Eu acho que eu vou deixar 3 aqui e também dizer, olhando muito para 12 meses, tá? Eu acho que, de novo, queria deixar essa mensagem de que existe um grau maior de incerteza com as coisas. Eu acho que, em geral. Acho que AI vão ter novos entrantes, em geral, que vão levar menos tempo do que no último ciclo para incomodar, né? Não vai levar 10 anos ou 7 anos para um próximo entrante fazer estragos em algumas indústrias. Dito isso, então, eu acho que assim, Microsoft continua sendo, acho que é um ponto que talvez nós dois vamos acabar concordando, acho que o Tarim também gosta de Microsoft, acho, mas é uma empresa bem posicionada, é uma empresa que eu acho que não é barata, mas é uma empresa que me parece muito claro que quedas deveriam ser compradas, né? Então é uma empresa que a gente gosta. Meta continua sendo uma empresa que a gente gosta, acho que um pouco fora desse tema de AI, mas eu continuo olhando para 12 meses um valuation bem razoável, né? Uma empresa que está ainda aí negociando na casa de 15 vezes, 16 vezes lucro ano que vem, e com uma perspectiva de revisões para cima, momentum, etc., importante. E a NVIDIA, eu acho que para os próximos 12 meses, eu tendo a concordar com você, Tarinho, eu acho que olhando para um prazo mais longo, a hora que esse ciclo acabar, realmente é um papel que vai ser complicado. Eu tendo a achar isso. Eu acho que a gente está no início de um ciclo. E aí, como a gente está no início de um ciclo, eu vejo um potencial aí para o
o curto prazo, nos próximos 12 meses, eu acho que é um papel interessante. É uma empresa que certamente não negocia um valuation interessante do ponto de vista que a gente já comentou, mas também não acho que dá para ficar de fora. Acho que é um pouco dessa cabeça. Acho que não é empresa para você colocar todas as suas economias, né? Mas acho que é algo que vale a pena ter alguma posição, nem que seja pequena, nesse lado long aí, né? Acho que do meu lado era um pouco isso. Perfeito. E por aí, Tarim? Eu vou focar, na verdade, em tecnologia, tá? Não vou começar a trazer aqui coisas totalmente fora do que a gente conversou. Eu vou trazer um long e um short, tá? Acho que até para dar uma pimentada final. Cara, long é Microsoft. Eu acho cara, eu acho que é a empresa que todo mundo deveria ter para a vida, assim, entendeu? Eu acho que é a empresa mais completa, com moats mais altos que tem hoje no planeta Terra, entendeu? Eu acho que é empresa super bem tocada, tem drivers claros de crescimento, né? Tem negócios resilientes, diversificados, várias frentes de crescimento. Tá super bem posicionado, é uma empresa que está colocando em xeque o ads do Google, né? Então, assim, o cara que está fazendo isso, eu acho que tem que tirar o chapéu e eu acho que tem muito software ainda para eles trazerem. Eu acho que as pessoas subestimam o potencial de por quanto tempo que essa empresa vai continuar crescendo duplo dígito. Tá? Então, eu acho que é uma empresa, na minha visão, previdenciária. Assim. Eu acho que eu consigo contar bear case para Google, consigo contar bear case para Meta, consigo contar bear case para Amazon, mas eu tenho mais dificuldade de contar um bear case para Microsoft. Tá? Então, eu acho que é uma empresa de todas nem lembro a sigla, mas Matana, da Matana, eu acho que é a que vai ficar no hall por mais tempo. Tá? E o short, eu diria que é a Tesla. Eu acho que é a que vai sair desse hall. Né? Até estava conversando com um especialista, né, que o cara teve com 300 investidores e nenhum investidor tem Tesla. Inacreditável. Institucional. E quem tem, né? Essa é a pergunta que não quer calar, porque o negócio sobe 100 no ano. E, cara, a impressão que dá é que é um papel que virou muito de pessoa física americana e que os fundamentos estão muito ruins. Né? Basicamente, a empresa está cortando o preço, a margem não vai ser a margem que eles tinham, provavelmente vai ter muita decepção de cash flow. Eles estão só com 2 produtos, muito difícil conseguir fazer 3 milhões de veículos com 2 produtos, competição aumentando muito, perdendo market share ano após ano, né? E cara, lembrando, né, a indústria automotiva é uma indústria sangrenta, né? Dificilmente a indústria de EV não vai ser tão sangrenta quanto foi a indústria de carburação, entendeu? Então, pô, a empresa negocia 60 vezes lucro, com chance de ser 80. Então, e não tem um institucional para proteger isso daí, entendeu? Eu acho que tem um downside das pessoas perceberem em algum momento que obviamente, cara, de novo, né, uma bela empresa, o que o Elon Musk fez é inacreditável, né? Ele revolucionou uma indústria, acho que o mundo deve, né, se carro elétrico vai ser uma realidade para o mundo, acho que deve um pouco a Tesla, né, a ousadia que ele fez de alocar tanto capital em tão pouco tempo. Na velocidade deve muito a Tesla, mas de novo, né, cara, a indústria é complexa. Então, eu acho que uma hora vai continuar sendo uma ótima empresa, mas eu acho que o valuation está bastante na frente dos fundamentos nesse caso. Perfeito, muito bom. Acho que foi uma aula esse episódio aqui. Queria
novamente agradecer as participações do Thiago e do Tarim hoje aqui no Itaú Views. Eu que agradeço bastante a oportunidade aí, Serrano. Eu que agradeço, obrigado.